Aleluias, Deus é maravilhoso e fiel em todo o tempo, meus irmãos, devemos glorificá-lo, adorá-lo, para sempre, meus irmãos, porque nós é que precisamos de Deus. E quanto mais a gente adora, quanto mais a gente clama, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente se esforça, mas nós teremos a certeza de sermos, em nome de Jesus, contemplados com uma recompensa melhor e maior do que aquela que a gente tanto almeja, tanto busca, porque o nosso Deus é fiel e justo, ele tem proporção sempre maior do que o que a gente busca aqui na terra. A terra tem um limite, mas Deus, ele tem o controle desse limite. A expansão da glória de Deus não se compara ao limite o qual a gente vê. Então, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, criança, adolescente, pré-adolescente, toda a família, papai, mamãe, tios, madrasta, padrasto, que tanto abraça as crianças, que tanto, por amor, conheço muitos e muitas que têm assim se doado para abençoar a vida de crianças, tios, tias, que vocês cada um sejam recompensados pelos dons e talentos celestiais de Deus, porque cuidar de uma criança é cuidar da sementinha, que Deus, ele permitiu para o crescimento, para a glória dele, amém? E aqui, meus irmãos, eu quero compartilhar todos que conhecem a palavra de Deus, que são filhos de Deus. Eu creio que conhece a Bíblia Sagrada, porque ser filho precisa conhecer a disciplina, precisa conhecer a instrução do Pai. Então, em Salmos 40, fala a respeito da paciência. Meus irmãos, paciência em um momento de dor, de luto, em um momento de aflição, num momento de desespero, mas temos que ter paciência. Muitas vezes a gente pensa que não vai suportar. A gente pensa que o limite acabou, que a nossa força acabou. Mas é nesse momento que a gente sente a mão de Deus. A gente sente o colo do nosso eterno e maravilhoso Papai, Senhor Jeová, deixando a gente sentar, deleitar. É só a gente querer sentir, porque Deus, ele está sempre de braços abertos para nos sustentar, para nos abraçar através do Espírito Santo e dizer: filho, filha, eu estou contigo. Filho e filha, jamais eu te abandonarei, jamais eu te deixarei. A palavra de Deus, ela nos confere, através da revelação do nosso Pai, que um pai e uma mãe pode até esquecer dos seus filhos, mas Deus, ele não esquecerá de nós. Deus não vai, meu irmão, minha irmã, tirar os olhos dele desta terra para nos enxergar. Deus não vai esquecer de nos enxergar. Imagine, meus irmãos, minhas irmãs, olhe para baixo, olhe para onde você está agora pisando. Veja que dá para a gente enxergar a terra, ali o espaço que a gente está. Quando a gente olha para o céu, a gente enxerga também o céu. Então imagine Deus olhando para nós aqui, vendo todo mundo ali se esforçando, trabalhando na obra dele, trabalhando na disciplina dele, fazendo as coisas com integridade, com sinceridade, com a verdade. Olha, a gente pode sentar, deleitar no colo de Deus e esperar com paciência, independente da situação, da aflição, da dor, da angústia que passa pelo nosso coração, pelo momento que a gente espera, porque esperar tem que ter realmente obediência. Esperar requer obediência, obedecer, ouvir e obedecer a palavra de Deus. Então, inicia o Salmo dizendo assim, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, num charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor, porque vai ver o que Deus fará.
Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiseram anunciar e deles falar, são mais que se pode contar, ou seja, excede o nosso limite, excede aquilo que a gente vê para contar. Né? As maravilhas de Deus, elas são ilimitadas, são coisas tão grandes que nós somos limitados para enxergar e para contar. E termina o Salmos 40 dizendo assim: eis aqui venho no rolo do livro, de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então o salmista, que esse salmo é do salmista, o Davi, ele contempla Deus, porque aquele que espera com paciência, no final vai contemplar, porque vai ver, vai receber a recompensa de Deus, porque Deus ama aqueles que confiam verdadeiramente nele. E esperar, meus irmãos e minhas irmãs, com paciência, tendo paciência diante de uma turbulência, de um tsunami, de uma dor, de uma angústia, não é para quem quer, para quem realmente deseja, prioriza estar em obediência com Jesus, porque é muito forte. O falar, meus irmãos, é uma coisa, mas o viver é totalmente diferente. E Deus, ele quer que a gente descanse, espere nele, continua clamando e trabalhando na obra, sabe? Para quando Deus olhar, ele te vê, meu irmão, minha irmã, ele nos vê, a gente, com o coração da gente, porque é o único que examina os nossos pensamentos, sentimentos e sente a nossa dor é Deus, porque Deus, ele tá vendo tudo dentro de nós. Então a gente vai ali, ó, trabalhando, como, né, eu tenho uma amiga que diz assim, vamos remando, mas a gente tá ali, perseverando na obediência a Deus, na disciplina dele, que no final a nossa recompensa será a glória de Deus. E Deus não vai nos abandonar. Deus não é injusto, ele é justo. A justiça de Deus é intocável, infalível, é incorruptível. A justiça de Deus não tarda, ela chega na hora certa e na proporção certíssima para todas as coisas, meus irmãos e minhas irmãs. Então confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Continua na obediência, olha a palavra de Deus, vai lendo e obedecendo, que no final teremos vitória para a glória de Deus. Amém?